Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta aula eu vou falar sobre a elipse com o centro centrada com o centro da elipse fora da origem do sistema. O que eu vou fazer nessa aula é o seguinte, eu vou apresentar uma equação de uma elipse que não está centrada na origem. A partir dessa equação a gente vai deduzir a equação reduzida ou a equação canônica desta elipse, e a partir da equação a gente vai determinar os seus elementos espaçoal-gráfico. Se você não viu ainda a elipse, né, se não chegou a estudar a elipse, tem um vídeo meu falando sobre elipse e aplicações, daí com elipse centrada na origem, tá? Aqui a gente vai estudar um caso bem especial, a elipse com centro fora da origem do sistema, porém os eixos, o eixo maior e o eixo menor da elipse paralelos aos eixos coordenados. Então, o que a gente vai trabalhar aqui seria apenas a transformação de translação. No caso de rotações, né, de transformações de rotações em que o eixo maior e o eixo menor não é paralelo aos eixos coordenados, iremos deixar para uma próxima aula, tá ok? Então, nesta aula, a elipse com centro fora da origem, porém o eixo maior e o eixo menor paralelo aos eixos coordenados, tá ok? Então, vamos ver lá as equações aí. Então, aqui eu estou considerando aqui a elipse com centro não 0, 0 mais, agora com centro de coordenadas K e L, ou seja, o centro podendo ser qualquer ponto do plano cartesiano. Então, se a gente for dividir os casos, o eixo maior paralelo ao eixo X, a sua equação canônica ou a sua equação reduzida fica desta forma aqui. Agora nós temos quatro parâmetros, a gente tem o K, o L, o valor do A, lembrando que o A representa a medida do semi-eixo maior e o B a medida do semi-eixo menor. Então aqui agora nesta equação nós temos quatro parâmetros, tá? Neste outro caso é a equação reduzida ou a equação canônica quando o eixo maior está paralelo ao eixo Y. Então, o A, lembrando aqui, a medida do semi-eixo maior e o B, a medida do semi-eixo menor. Se vocês observarem, agora aqui está ao contrário, né? A medida do semi-eixo maior ao quadrado está abaixo da variável Y, quando o eixo maior é paralelo a Y. E a medida do semi-eixo maior estará abaixo da variável X, quando o eixo maior é paralelo ao eixo X, tá ok? Então, agora que a gente já sabe como é a equação reduzida ou a equação canônica, então a ideia é partir da equação geral e chegar na equação reduzida, porque a partir da equação reduzida eu consigo determinar quem é o centro da elipse, eu consigo determinar as medidas, quem é o eixo maior, quem que é o eixo menor, ou a medida do eixo focal, e a partir da informação do centro e a informação dessas medidas eu conseguirei obter os outros elementos da elipse, que são os vértices e os focos, né? Os vértices do eixo maior e os vértices do eixo menor. Então vamos fazer um exemplo para a gente verificar como fazer isso. Então, os elementos
eles vão ser determinados a partir do momento que eu estiver fazendo o gráfico. Então, simultaneamente, a gente vai estar fazendo o gráfico, e com o gráfico, com o auxílio do gráfico, a gente vai conseguir obter tranquilamente os elementos da elipse. Tá ok? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo, então, para ficar claro. Então, dada a equação da elipse, obtenha os seus elementos e exposta o gráfico, né? O que são os elementos que vão me descrever a curva, né? Então tá aqui. Então aqui está a curva, nesse caso a cônica elipse. Vamos pegar a equação aqui de uma elipse. Vamos pegar essa aqui, é a equação geral de uma elipse, né? 4x ao quadrado mais 9y ao quadrado menos 24x mais 18y mais 9 igual a 0. Isso aqui é um exemplo de uma equação geral de uma elipse, né? Com eixo maior e com eixo menor paralelo aos eixos coordenados, mas com o centro fora da origem. Como eu sei que o centro está fora da origem? Porque tem esses termos aqui linear. Toda vez que tiver termo linear na equação da elipse, a elipse estará centrada fora da origem. Bem, então a primeira parte aqui é colocar na forma essa equação geral, colocar ela na forma reduzida ou canônica. Então vamos fazer isso. Então aqui na primeira etapa eu simplesmente passo este 9 para o outro lado. Então aqui a expressão é a mesma, agora só aqui igual a menos 9. Bem, eu vou pegar aqui, eu faço o seguinte, eu vou reagrupar os termos com a mesma parte literal. Então vou reescrever a equação, vai ficar 4x ao quadrado menos 24x mais 9y ao quadrado mais 18. Eu só reagrupei aqui, ó. Estava separado os termos com variável x com variável y, eu só reagrupei. Bem, aqui o que eu fiz? Eu coloquei o 4 em evidência. Colocando o 4 em evidência, esse termo aqui vai ficar 4 vezes x ao quadrado menos 6x. Aqui eu coloquei o 9 em evidência. Então vai ficar 9y ao quadrado mais 2y igual a menos 9. O que eu vou fazer? Se vocês observarem os termos entre parênteses, é quase um produto notável, ou seja, quase um quadrado perfeito. Então vamos completar esse quadrado ali tendo parênteses. Então é isso que eu vou fazer. Então aqui eu somei 9 tendo parênteses e somei mais 1 tendo parênteses. Bem, ao somar 9, na verdade, o que eu estou somando aqui, na hora que eu vou multiplicar isso aqui novamente, vai me aparecer o termo 4x ao quadrado, que aparecia na equação original, 4x ao quadrado, irá me aparecer o menos 24x, que aparecia na equação original, mas na hora que eu multiplico o 4 com 9, vai me aparecer mais 36, que não estava na equação. Então, para compensar, eu vou ter que somar mais 36 no lado direito, para equilibrar, né? A gente pode pensar que a igualdade é uma balança. Então, tudo que você coloca de um lado da balança, você tem que colocar do outro, para manter o equilíbrio. Tudo que eu tiro de um lado, eu tenho que tirar do outro. Como eu estou do lado esquerdo acrescentando 36, do lado direito também tem que somar 36. Tá? Da mesma forma aqui. Se eu pegar o 9 e multiplicar por y ao quadrado, vai aparecer o termo 9y ao quadrado, que já estava na equação geral. Aqui se eu fizer 9 vezes 2 vezes y, vai dar 18y, que já estava na equação geral. Mas quando eu faço 9 vezes 1, vai me aparecer mais 9, que não estava. Então, eu estou somando do lado esquerdo da igualdade mais 9. Então, para manter a igualdade, para manter o equilíbrio, né? Lembrando, fazendo uma analogia com uma balança, como eu acrescentei 9 unidades de um lado, eu tenho que acrescentar 9 unidades do outro. Tá, ok? Então vai ficar assim.
Bem, aqui tendo parênteses, isso aqui agora é um produto notável, que a gente chama de quadrado perfeito. Então, isso aqui é a diferença do quadrado. Toda essa expressão é x menos 3 elevado ao quadrado. Se você desenvolver o produto notável, você vai chegar justamente naquela expressão. E aqui, tendo parênteses, você tem y² mais 2y mais 1. Isso aqui também é um produto notável. Se você aplicar produto notável, você vai chegar nessa expressão. Esse menos 9 com mais 9 eu posso cancelar. Aqui sobra 36. Bem, ainda, o que eu posso fazer agora? Aqui, nesta fase, nesta etapa, eu posso dividir tudo por 36. Dividindo tudo por 36, do lado esquerdo vai ficar 36 dividido por 36, vai ficar 1, né? Do lado direito, quer dizer, né? Do lado esquerdo aqui, em relação à igualdade, né? Eu posso simplificar. Então, 4 dividido por 36 dá 9. E 36 dividido por 9 dá 4. Tá? Então, esses números apareceram na hora que eu fiz a simplificação. Bem, ainda não está no formato canônico. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou extrair a raiz quadrada de 9, que é uma raiz exata, aqui está 3. Para não alterar, eu elevo ao quadrado. A mesma coisa eu faço aqui. Raiz quadrada de 4 é 2, é exata, eu elevo ao quadrado. Isso aqui está na forma canônica. Bem, primeira coisa, para você fazer o gráfico e obter os elementos da elipse, você tem que fazer o seguinte. Primeira coisa, determinar quem é o centro. Comparando esta equação canônica ou reduzida, neste caso particular, com as equação reduzida no formato, na forma geral, a gente tem que o centro da elipse tem coordenadas 3 e menos 1. Tá? Aqui eu vou conseguir também obter as medidas, que serão importantes para obter os elementos da elipse. Então, se eu observar aqui, entre 3 e 2, o maior valor é 3. Então, a medida do semi-eixo maior é 3. E a medida do semi-eixo menor é 2. Bem, como que a gente obtém o C? Bem, lembrando que existe uma relação entre essas três medidas, né? Lembrando que no vídeo anterior, na aula da elipse centrada no 00, a gente viu que existe uma relação entre a medida do semi-eixo maior, do semi-eixo focal e do semi-eixo menor. Bem, o quadrado do semi-eixo maior é igual ao quadrado do semi-eixo menor mais o quadrado do semi-eixo focal. Resumindo, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é a forma de Pitágoras. Bem, eu sei que o A é 3 e o B é 2. Então, substituindo nessa fórmula, isolando a variável C, eu vou ter que C é raiz quadrada de 5. Lembrando que medida de semi-eixo sempre tem que ser positivo. Bem, agora fica a pergunta: como esboçar o gráfico e como determinar os outros elementos da elipse? Para isso, vamos para o GeoGebra, vamos fazer o gráfico e simultaneamente obtendo os elementos. Então, aqui. Então, a primeira coisa que você vai fazer, temos o sistema cartesiano aqui, eixo X na horizontal, eixo X na vertical. Primeiro vamos localizar esse ponto. Então as coordenadas é 3 e menos 1, está aqui. Depois eu vou desenhar uma reta, passando por esse ponto, paralela a Y. Paralela a Y. Tá? Essa reta é a reta X igual a 3. Depois eu vou desenhar uma outra reta paralela a X, mas passando por esse ponto. Essa reta é Y igual a menos 1. E aqui a gente tem o centro da elipse. Então, o centro da elipse, então, essas duas retas que eu desenhei, uma reta vai conter o eixo maior e a outra reta vai conter o eixo menor, tá?
Então essas duas retas vão conter o eixo maior e o eixo menor. Ou seja, vai ser a direção, essas retas vão me dar uma direção onde a elipse é mais alongada e a direção onde a elipse é mais achatada. Bem, agora é o seguinte, vamos obter as coordenadas do vértice do eixo maior. Vamos obter as coordenadas dos vértices do eixo maior. Lembrando que o A é 3, tá? O A é 3. Lembrando aqui, ó, que o A é 3 e o B é 2. Tá ok? Então, guardem esses números. Então o que eu vou fazer? A partir do meu centro, como o eixo maior é paralelo ao eixo x, tá? Porque se a gente olhar para a equação, o maior valor está abaixo do x ao quadrado, né? Então, está abaixo do termo x, desculpe, não do termo x ao quadrado, mas do termo x, né? O termo que contém x. Voltando lá, ó, o maior valor aqui, 3 ao quadrado, está embaixo do termo x, significa que o eixo maior é paralelo ao eixo x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar 3 unidades para a esquerda, a partir do centro, e 3 unidades para a direita. Quando eu caminhar 3 unidades para a esquerda, eu vou obter este ponto aqui, que é um dos vértices do eixo maior. Tá? É um dos vértices do eixo maior. Depois eu vou, a partir do centro da elipse, caminhar 3 unidades para a direita, sempre sobre essa reta. Esse aqui é o eixo, é um outro vértice do eixo maior. Bem, então aqui eu obtive. Então, só para a gente marcar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar só um pouquinho, isso, agora está correto. Eu vou marcar aqui, só para a gente lembrar. Esse aqui é o meu A1. E esse outro aqui é o meu A2. Isso. Então, se vocês observarem, o A1 tem coordenadas 0 e menos 1. E o outro vértice tem coordenadas 6 e menos 1. Então, a partir daqui eu consigo obter quem é o eixo, os vértices do eixo maior. Como que eu faço? A partir do centro da elipse, que é seu ponto de referência, você vai caminhar a unidades, ou seja, a medida do semi-eixo menor. 3 unidades para a direita e 3 unidades para a esquerda, porque eu sei que o eixo maior é paralelo ao eixo x. Agora eu vou fazer a mesma coisa para obter os vértices do eixo menor. Só que o eixo menor está contido nessa reta aqui. Então agora eu vou caminhar a partir do centro 2 unidades para baixo e 2 unidades para cima. Então, se eu caminhar 2 unidades para baixo, lembrando que aqui eu estou em menos 1. Então, se eu andar 2 unidades para baixo, eu vou estar com o ponto menos 3 e 3. Tá? Menos 3 e 3. Também só vamos marcar esse ponto aqui. Vamos chamar esse vértice menor de B1. Aí. E depois eu vou fazer o seguinte. Para obter... antes vamos fazer o seguinte, então.
Mas eu vou fazer o seguinte. Pronto, ficou melhor. Dá para a gente visualizar. Então esse ponto aqui é um dos vértices do eixo menor. Bem, para obter o outro vértice do eixo maior, a partir do centro da elipse, que é meu ponto de referência, eu vou andar 2 unidades agora na outra direção, no outro sentido, desculpe, no outro sentido, para cima. Então eu vou ter este ponto aqui. Que vamos chamar de índice 2, né? Também aqui eu vou fazer o seguinte. Pronto. Só um pouquinho, que eu esqueci alguns detalhes antes e agora eu estou corrigindo na minha figura. Pronto. Tá? Então tá aqui. Então eu sei que a elipse vai passar por esses pontos aqui. Os vértices do eixo maior e dos eixos menor são pontos da elipse. Vamos determinar o foco. O foco, ele está no eixo maior, então eu sei que ele vai estar sobre essa reta. Bem, se a gente lembrar, a medida do semi-eixo focal é raiz quadrada de 5. Então eu vou andar raiz quadrada de 5 para a esquerda, a partir do centro da elipse, e raiz quadrada de 5 à esquerda, desculpe, e depois à direita, para obter a abscissa do foco. Então, fazendo isso, eu vou ter esses valores aqui, tá? A raiz de 5 é um número irracional, então, se a gente arredondar ou aproximar, a abscissa tem coordenada 0,76, tá? E para obter o foco também andei raiz quadrada de 5, tá? Então esses 2 pontos em azul são os focos, tá? Então não é difícil, é bem fácil obter os elementos, tá? Os focos são esses aqui, tá? E o gráfico vai ficar assim, tá? Esse é o gráfico da elipse, tá? A elipse é essa curva em verde, tá? Os pontos e as retas ali são elementos auxiliares para que eu possa fazer o gráfico, né? Para que eu possa desenhar a elipse. Então é assim que a gente obtém os elementos da elipse e faz o exposto do gráfico. Então é uma forma bem tranquila. É só lembrar que para determinar as coordenadas você tem que ter as medidas, que é a medida do semi-eixo maior, a medida do semi-eixo menor, e tem que ter as coordenadas do centro da elipse. Tendo as coordenadas do centro da elipse e tendo o valor do A, o valor do B e o valor do C, você consegue obter tranquilamente os demais elementos sem dificuldade nenhuma. O trabalho aqui é mais conceitual, tá ok? Então, ou você sabe o conceito ou você não sabe, tá ok? Mas operacionalmente é bem simples, conforme ilustrado neste exemplo, ok? Então vamos voltar lá à apresentação. Então tá aqui a apresentação. Aqui foi utilizando o gráfico lá no GeoGebra, né? Aqui são os valores que a gente obteve lá no gráfico. Então a gente obteve o centro 3 e menos 1, isso foi diretamente da equação reduzida, né? Daí a gente soube, a partir da equação reduzida, que o eixo maior era paralelo a x, então, e a gente tinha a medida do A, né? Que é a medida do semi-eixo maior, a gente obteve com isso as coordenadas desses 2 pontos.
Sabendo as coordenadas do centro e tendo o valor do B, a gente obteve as coordenadas do eixo menor. Tendo o centro e tendo o valor do C, a gente obteve os focos. E a excentricidade aqui deu 0,75, né? E está de acordo com a figura, porque aquela elipse que a gente viu no gráfico, ela não é nem tão alongada e nem tão achatada. Conforme eu falei que a elipse, para ela ser bem alongada numa direção, na direção do eixo maior, a excentricidade tinha que ter um valor a partir de 0,87, daí ela já começa a ser bem alongada. A partir de 87, ela já começa a ser bem alongada. Então, nesta videoaula foi isso. Agradeço a visualização. Se alguém tiver alguma crítica, alguma pergunta a fazer, fique à vontade. Também, se não gostar, pode dar um dislike, não tem problema, né? Mas, caso tiver alguma pergunta ou crítica, eu peço para também fazer algum comentário, né, que é importante, tá? Então, eu agradeço. Então, por hoje é isso, tá? Então, até mais para vocês, até uma próxima. Valeu!